Mas tem uma recomendação do Conkin ali de você também saber controlar essa informação de que você é um contra-economista, né? Você tem que saber com quem você vai estar conversando, se o cara, você tem que jogar você tem que dar algumas jogadas ali, alguns toques para ver se o cara seria mais simpatizável, ou se ele te denunciaria e tudo mais, né? Para você tomar um pouco de cuidado como você lida com essas informações sobre essa pessoa, que é algo importante, né? Na hora de negociar, você tem que pensar nisso tudo aí. Sim, dá para sentir tudo isso. Para quem, uma outra questão também é a questão de controle de propriedade, né? Você paga muito IPTU e muito IPVA, né? Então, quando você é dono de algo, você paga muito esse tipo de imposto. Dependendo da situação, pode ser interessante você trabalhar com aluguel de bens, né? Então, ao invés de comprar um carro, você alugar um carro, ao invés de comprar uma casa, pagar aluguel. Além de ser muitas vezes ser mais interessante financeiramente, principalmente com taxa de juros alta, você consegue um retorno maior sobre o dinheiro parado na conta do que se você tivesse uma casa, né? Então, pode ser muito interessante, o dinheiro que você investiu para comprar a casa. Então, pode ser muito mais interessante você trabalhar ou viver nesse formato de aluguel, e tanto de casa quanto de carro, para não ter que pagar IPVA e IPTU. Então, isso pode te ajudar bem no sentido contra-econômico. Não funciona em 100% dos casos, mas em muitos casos isso ajuda também. Eu acabo não entrando muito no caso, porque do referente do IPTU, porque praticamente eu não tenho muita experiência com isso, mas tem muita gente que tá abrindo igreja pra caramba por aí. Então o pessoal tá economizando então se você tiver um espaço muito grande aí na sua casa, Airbnb, isso essas coisas também, como uma fonte de renda que também é pode ajudar praticamente bastante. isso. Sim. Mas acontece. Mas E se, acontece. e se você tem um negócio, né, é interessante você também trabalhar com sonegação o máximo possível, né? Então, tem muitos, aí, claro, depende do tipo de negócio que você tem, mas muitos empresários, eles colocam um caixa 2, né, eles colocam um botão no sistema que desativa a emissão de notas. Tem um monte de atividades nesse sentido que te ajudam a atuar contra-economicamente também, né? Então, tem ferramentas, sistemas, software até, inclusive, que te ajuda nisso. Aí é Então, com o Gustavo, tá, pessoal? Eu só tô aqui para elisão fiscal, só para elisão fiscal. As eu coisas aqui também no não news tô, aí. eu não estou Nós recomendando nada, só que estou falando o que nós está não escrito no Conk, nos economizamos livros do no Conk. Conk. Isso, aqui estava escrito no livro do Conk. Só estou contando o que está escrito nos livros. Não façam isso, hein, pessoal? Não façam. Não façam isso, não façam isso. Não façam, que você pode acabar pagando pouco imposto, viu? E aí vai ser muito ruim. Mas essa é a verdade. É algo bem comum. Tipo, você pode conversar com muitas pessoas do varejo, elas não sabem não fazem a mínima ideia do que é libertarianismo, mas elas sabem muito bem como sobreviver. Porque essa é a verdade. Na maior parte dos casos, é uma questão de sobrevivência do pequeno negócio. Eles nem fazem isso por ideologia, alguma coisa do tipo. Muitas vezes eles fazem por questão de sobrevivência, mas eles entendem como isso funciona e por que tem que ser feito, né? Então, é só conversar com pessoas que são donos de negócio, varejo principalmente, converse com eles que vocês vão entender como funciona. É claro que eles não vão falar de cara, né, porque eles podem achar que você é um agente infiltrado da Receita, mas se você cria amizade e conversa com eles, você entende plenamente como funciona a contra-economia, né? Só para vocês terem uma ideia, a contra-economia representa cerca de 15% do PIB nacional do Brasil. Então, as pessoas falam, não, é agorismo, contra-economia, é bobagem, isso não é aplicável em lugar nenhum. Claro, não é questão de ser aplicável, não, é aplicável, é a vida. Tipo, 15% da economia funciona assim no Brasil. Tem alguns índices que falam que chega até a 35% no Brasil, né? No mundo é 15%. Você tem alguns países que isso chega a mais de 50%, né? Então a gente não está falando nada que utópico, não acontece, é a realidade. É a realidade que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas que a gente está aqui contando, né? Não tem como fugir. A própria Receita Federal diz que a sonegação é por volta de 550 milhões por ano. Para vocês terem uma ideia de que não é Bi. incomum, ou algo impossível, ou algo utópico, como algumas pessoas gostam de dizer. É a realidade, né? É a realidade de verdade, não a realidade que te contam na TV, né? Ou a realidade que te contam na escola, né? É o mundo real, mesmo, né? Então, é isso que existe. Tem algo para. Já vou aproveitar a oportunidade para falar. Tem muitos capítulos ali no momento do Conking que ele vai trazer momentos históricos, né? União Soviética, traz o Vietnã e por aí vai. Em momentos em que estava tudo regulado, estava tudo estatizado ali, né? Economia formal extremamente regulamentada e por aí vai, né? E ele traz todo um monte de evidências históricas como que o mercado negro funcionava, né? Mostrando para a gente ali que o mercado é uma força, digo assim como a história é uma força para os marxistas, né? E a diferença que para a gente vê o mercado se vencendo, as pessoas sempre indo em direção ao mercado. Sim. O terceiro ponto que a gente vê de alto risco do governo Lula, bem-vindo, DK, é o maior controle de capitais e maior controle financeiro, né? Um exemplo clássico que a gente tem que conhecer nesse sentido é o caso dos caminhoneiros lá no Canadá, né? Não sei se vocês lembram, no começo do ano, eles fizeram uma manifestação,
o Justin Trudeau colocou uma lei marcial e ele bloqueou as contas de todas as pessoas, de todos os caminhoneiros e, mais ainda, de todas as pessoas que tinham doado para os caminhoneiros. Então, imagina você apoiava os caminhoneiros, você fez uma doação de R$10, R$20, para ajudar eles, um negócio que era 100% legalizado, tá? 100% legal, não tinha nenhuma lei que dizia que era proibido você doar dinheiro para os caminhoneiros. De um dia para o outro, você teve todas as suas contas bloqueadas, porque você fez essa doação de $10 canadenses, qualquer coisa. Todas as suas contas bloqueadas, imagine, todas as suas reservas que você acumulou durante anos, do dia para a noite foram bloqueadas. Precisava pagar suas contas, precisava pagar o aluguel, precisava pagar a escola, precisava pagar... tinha dinheiro porque a sua conta foi bloqueada porque o governo assim decidiu. Né? E você não está falando de um país... de terceiro mundo, um país na África, não, você está falando dos países mais democráticos do mundo, você está falando do Canadá. Então, se isso foi feito no Canadá, você tem alguma dúvida de que isso poderia ser feito no Brasil? Eu não tenho nenhuma. É muito plausível, muito presente esse risco aqui. Então, se você não tem nenhuma outra forma de receita fora da economia formal, se você não tem reservas em cripto ou fora do sistema, você está correndo um risco gigante, e é um risco de vida, né? Porque você pode acabar morando na rua porque um político qualquer decidiu que uma causa que você apoia não é mais legalizada. Então, a gente não está falando de um risco possível, a gente está falando de algo que aconteceu numa das maiores democracias do mundo. Né? Tem um outro risco que é colocado também, que é de acabar com o dinheiro físico. Né? Tem muitos países que já estão tentando implantar esse tipo de coisa. A Índia tentou e não conseguiu, alguns outros países estão tentando, eles estão fazendo todo um complô para isso, para que fique apenas o dinheiro digital. Então, você não teria mais a nota física impressa para utilizar. Isso daí restringiria muito a sua liberdade, porque aí entra no outro ponto que a gente vai falar agora, que é o fim da privacidade. Você não deve considerar que você tem qualquer tipo de privacidade dentro das exchanges de cripto ou mesmo no banco. Qualquer transação acima de R$2.000, ele é obrigado a informar para o Banco Central. Tá? R$2.000 para o COAF informado automaticamente. E moeda física, se você for num caixa eletrônico, R$10.000 vai ser informada, maior, mas se você for levar moeda física no caixa, R$10.000. E praticamente o CDBC já está sendo testado pelo Banco Central, a CBDC. Então, praticamente, ela acaba com o cruzamento mais automático do que do Pix. Eu tinha falado sobre o convênio de 50, mas eu postei até no meu Twitter, no meu Instagram, um caso já que até a pessoa falou, pô, mas não tem... A pessoa pegou novembro, dezembro já pegou. Pegou o cruzamento até o mês 10 e falou, ó, você MEI passou tanto pela sua conta pessoa física de Pix, tanto na sua conta pessoa jurídica de Pix, e nós vimos que você aumentou mais do que R$81.000. E a partir de 2023 você não é mais MEI. Então é isso, por isso que com a lei, igual eu estava falando sobre a lei da Soraya Tronic, dizendo que ela fez um PL dizendo que todas as corretoras vão ter que ter CNPJ, até mesmo internacionais que negociam no Brasil. Por isso que é importante, né, se você quiser que não cruze a informação direta, e aí, como que eu posso dizer? Eu escolho se eu vou informar ou não, vamos deixar assim, seria essas exchanges que estão na internet como me ajude aí, pessoal, que está na internet, é uma exchange que está na internet só, não tem CNPJ. As descentralizadas, descentralizados. E o que eu falo, se você for comprar com um P2P, eu estava fazendo as contas. Um P2P, para ele gerar, porque ele fica com 2% do que ele ganha, menos até. Só que o que a Receita vê quando vê um P2P? Vê as entradas. Então, para ele se de repente ele sofrer uma atuação da Receita Federal, para ele não pagar o imposto sobre a receita total dele, ele vai explicar que foi intermediação de negócio. E aí, nesse caso, dependendo do que aconteça, ele fala, foi Bitcoin, e aí ele entrega todo mundo que operou com ele. Por isso que o Pix hoje mesmo, se você for passar um pixel, uma chave, tá questão de chave, não passar CPF, não passar telefone,
passar uma chave aleatória, até utilizar, por exemplo, o PicPay para não cruzar tanta informação, mas dependendo do P2P, se ele tem um volume muito alto e tiver alguma fiscalização do governo, ele pode sofrer algumas consequências. Então, se você utilizar stablecoin, você compra ou então utilizar a rede da Liquid. A Liquid é Confidential Transaction. Então, você utiliza a rede da Liquid e você compra a LBTC e faz swap para Bitcoin numa DEX. Então, isso já ajuda, entendeu? Ajuda bastante. Você tem que tomar muitos cuidados. A gente fala assim, cripto ajuda muito, mas você tem que tomar muitos cuidados, né? Alguns cuidados. Então, por exemplo, com a exchange brasileira, pode ter certeza que eles vão reportar para a Receita. Eles são obrigados a reportar. E não é R$2.000 igual no Pix. Eles têm que reportar até 1 centavo. Toda a transação. Se faz uma transação de 1 centavo, eles precisam reportar. Tá? Reporta o wallet que entra, o wallet que sai, para quem que vai, tudo. Então, não adianta. Aí tem gente que vai falar assim, legal, mas eu não preciso, se eu não transacionar mais de R$35.000 por mês, não tem problema eu reportar, porque eu não vou pagar nenhum imposto. Até certo ponto é verdade, mas se a partir de um momento você precisar transacionar mais, ou você precisar sacar esse dinheiro, ou esse cripto, ou usar essa cripto, você vai ser rastreado, porque ele vai ter a sua carteira. Então, tem esse risco grande. As exchanges lá de fora, tem muitas que não operam no Brasil. Aí você tem a restrição que você não consegue comprar em Pix, mas você consegue transferir de cripto para cripto. Isso reduz o risco, mas tem que lembrar sempre que se somente um governo estrangeiro pedir as informações, eles vão ter que passar também. Então, você tem que levar em conta essa questão da privacidade também. Outra coisa é que vocês nunca devem manter grandes valores de cripto nas exchanges, porque sempre tem, quando você não tem a custódia, quando você não tem a seed da carteira, tem que pensar que pode a qualquer momento ele ter um problema de liquidez ou ser um golpe mesmo e desaparecer com o seu dinheiro. Então, só confie quando você tem a sua hard wallet. Tá? P2P é o que o João comentou, ajuda, mas tem que tomar esse cuidado, principalmente quando você paga em Pix, né? Eles tendem a ser mais tranquilos se você pagar em dinheiro, por exemplo, mas tem que também levar em conta a confiança do P2P. Então, converse sempre com eles, seja alguém de confiança e assim por diante. Transações pequenas também ajudam, né, a evitar, ao invés de fazer uma transação grande, fazer várias transações pequenas também ajuda a se proteger nesse sentido.